Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vamos à Escritura, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 11. Vamos ler todo o capítulo. Assim diz a palavra do Senhor. Leiamos com reverência, com atenção e com fé. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina: Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isto não conseguiu, mas a eleição o alcançou. E os mais foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi: tornem-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Endureçam-se-lhes os olhos, escureçam-se-lhes os olhos, para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros, que sois gentios. Visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se, de algum modo, posso incitar à emulação os que do meu povo, de algum modo posso incitar à emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. Doutra sorte, também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois, se foste cortado,
da que, por natureza, era oliveira brava, e contra a natureza, enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião libertador, e ele apartará de Jacó as suas impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor, esta é a Tua palavra, é a porção que lemos hoje, nesta noite, para a exposição das Escrituras. Chegamos a uma fase, uma parte interessante, importantíssima do pensamento do apóstolo inspirado pelo Senhor sobre suas instruções a respeito da salvação do povo judeu. Que venhamos aprender com isso, que venhamos sair daqui nessa noite, que saiamos daqui nessa noite, não apenas informados em termos bíblicos e teológicos sobre este assunto, mas com o nosso coração gratos ao Senhor pela obra da graça de Deus. Amém. Gratos ao Senhor pela sabedoria de Deus, pelo poder de Deus que em nós opera e também no povo judeu. Que saiamos daqui, Senhor, mais inclinados a orarmos pela salvação dos perdidos e também pela salvação dos judeus, a fim de que sejam encontrados, a fim de que se cumpra a palavra que está aqui registrada. Ó Senhor, éramos oliveira brava, fomos enxertados, eles são ramos naturais. Que eles sejam encontrados, que eles sejam transformados, que eles sejam convertidos pelo poder da graça de Deus. Amém. Nós nos alegramos porque ao lermos esse texto, Senhor, o nosso coração pode regozijar-se, a nossa mente pode entender de que os planos do Senhor não são frustrados, de que tudo o que Tu estabeleceste em pacto, em aliança, com Abraão, com Isaac, com Jacó, Tu cumprirás, não apenas com respeito à igreja, aos gentios, mas também com respeito ao povo de Israel, ao povo judeu. Essa, Senhor, é a nossa petição. Fala conosco nessa noite, por meio da exposição. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Este é um capítulo longo e precisamos considerar isso, mas, embora em alguns momentos, em algumas partes, talvez mais especificamente do verso 25 ao verso 32, tenhamos um trecho mais difícil em termos de linguagem, do uso da lógica do próprio Paulo aqui nesse texto. Todo o texto é uma grande unidade, por isso eu não o reparti para mais sermões, 2 ou 3 sermões. Mas ele é uma grande unidade que fala a respeito da obra de Deus concernente a Israel, concernente ao seu povo. Se você já leu a história bíblica do Antigo Testamento, se você já leu o livro do Êxodo, se você já leu o livro do Gênesis, se você já leu sobre a peregrinação de Israel no deserto em Números, se você já leu sobre as promessas de Deus a Israel em Deuteronômio, se você já leu o Salmo 78, que é um pequeno resumo de toda a trajetória do povo de Deus no deserto, se você já leu todos os profetas do Antigo Testamento, você verá que há muitas promessas com respeito ao povo judeu, ao povo de Israel.
No entanto, quando nós lemos o Novo Testamento, talvez por uma leitura desatenta ou por má instrução, nós podemos acreditar que Deus abandonou o povo judeu, ou que a igreja é uma substituta do povo de Israel. Precisamos reconhecer que, de fato, mesmo em meio a círculos reformados, esse discurso vigora. Há uma espécie de substituição, em que Deus não mais tem nada em termos de aliança com o povo judeu, mas sim com a igreja. Alguns teólogos vão dizer, por exemplo, que o Israel de Deus mencionado no Novo Testamento é a igreja. Com muito respeito, eu preciso discordar desses teólogos e preciso dizer que em nenhum momento em que a Bíblia fala do Israel de Deus, o texto está falando diretamente para os gentios. O texto está falando de fato para Israel. Então nós precisamos observar nesse capítulo o que Paulo está ensinando a respeito do futuro de Israel. Lembremos que em toda a epístola de Romanos, e agora nós estamos concluindo uma grande e imensa parte do discurso de Paulo, podemos dizer que desde o capítulo 3 nós temos pensado sobre esta relação, ou desde o capítulo 2, essa relação entre judeus, gentios e salvação, e de como Deus repreendeu, corrigiu a posição arrogante dos judeus que buscavam a salvação por meio de suas obras, de como Deus chamou os gentios pela pregação da graça de Deus. Nós vimos isso em toda essa trajetória, mas aqui Paulo vai falar, ou continuar falando, que começou no capítulo 10, a respeito do que ocorrerá com Israel no futuro. O que se dará com Israel? O que Deus fará com Israel? Nós não seguimos uma linha de interpretação dispensacionalista que acredita que o arrebatamento acontecerá e então os que estiverem preparados irão subir e uma grande tribulação ocorrerá nessa terra, e nesse período de 7 anos de grande tribulação, então Deus converterá os israelitas nesse período. Nós não acreditamos nesse tipo de interpretação. Nós acreditamos na interpretação pactual das Escrituras. A vinda de Cristo é uma só, a segunda vinda será uma só. Não é dividida em várias fases. Mas, segundo diz o apóstolo Paulo, no final dos tempos, Deus fará algo muito especial em relação ao povo judeu. Isso está contido no capítulo 11 de Romanos. E não é possível observar esse texto honestamente, considerando tudo que Paulo está falando contextualmente, e afirmar que Deus rejeita Israel, porque Paulo já começa o capítulo falando sobre isso. Veja o que ele diz no versículo 1. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado seu povo? Paulo está falando do povo de Israel, e ele mesmo responde, de modo nenhum. Paulo constrói esse capítulo com base em 2 perguntas. A primeira pergunta está no versículo 1 e a segunda pergunta está no versículo 11. Acabamos de ler a primeira pergunta. Teria Deus rejeitado o seu povo? Ele mesmo responde, de modo nenhum. Então Deus não rejeita Israel, ok? Deus não rejeita Israel. No versículo 11 nós temos a segunda pergunta que norteará também o argumento de Paulo a respeito da salvação de judeus no capítulo 11 de Romanos. Ele diz, pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? A ideia de cair aqui é cair permanentemente, é uma queda final e absoluta, para não mais se levantarem, para não mais terem relacionamento salvador com Deus. Paulo responde de que forma? De modo nenhum. Então, as 2 perguntas, se Deus rejeitou o seu povo e se o povo de Israel caiu permanentemente, as 2 respostas para essas perguntas é não, de modo nenhum. Deus tem um propósito com a queda de Israel, Deus tem um propósito com o afastamento de Israel, Deus tem um propósito nesse sentido para trazer os gentios para Ele, para enxertar os gentios no que o texto de Paulo chama de oliveira. Paulo vai usar essa metáfora para falar da grande obra de Deus de salvação e desses povos, judeus e gentios. John Stott, escrevendo sobre esse capítulo, diz o seguinte, e de modo muito acertado, ele diz assim, assim, pois, a rejeição de Israel não foi nem total, nem definitiva. Este é o tema do capítulo 11 de Romanos. Ainda existe um remanescente no presente e haverá um remanescente no futuro, uma restauração de Israel que reverterá em bênção
para todo o mundo. Deus usou, no início, Israel para abençoar o mundo. E Deus alcançará esse Israel, que usou no passado, mas que durante muito tempo o rejeitou a própria aliança e o próprio Filho de Deus. Deus alcançará estes. O plano de Deus não é frustrado. Se nós meramente afirmamos que Deus faz promessas a Israel no Antigo Testamento, de que Deus chama um povo, o povo de Jacó, e Deus depois rejeita esse povo, nós estamos dizendo que Deus abandonou a aliança. Isso é um problema, porque Deus não abandona a sua aliança. Nunca. A aliança que Deus faz, Ele não quebra. Por isso, a salvação não depende de nós, depende absolutamente de Deus. Embora nós pequemos contra a aliança não pode ser quebrada, porque quem sustenta a aliança é o próprio Deus. Do versículo 1 até o versículo 10, nós vamos explorar aqui 4 provas pelas quais Paulo afirma que Deus não rejeitou Israel. 4 provas. A primeira prova está ainda no versículo 1. É a prova pessoal. Paulo diz: porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Entenda o argumento de Paulo. Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum. Porque também eu sou descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Paulo está dizendo: eu sou judeu. Eu sou um judeu convertido. O evangelho transformou a minha vida. Então essa é a primeira prova. Paulo está dizendo: Deus continua salvando judeus. E Ele me salvou. E esta é uma prova disso. Então essa primeira prova é a prova pessoal. A segunda prova, nós vamos ler aqui a partir do versículo de número 2. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu, ou não sabeis. O que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei e procuram tirar minha vida. A segunda prova é a prova teológica. Deus conheceu um povo de antemão, o povo judeu aqui no texto, a nação. Deus conheceu em termos étnicos, e a ideia de conhecer aqui, nos lembremos que tem a ver com relacionamento, certo? Para Paulo, conhecer em termos salvíficos nunca tem a ver de saber quem o outro é. Tem a ver com relação. Então, a prova teológica aqui, a segunda, é que Deus conhece o povo israelita. A terceira prova é uma prova bíblica e histórica, quando Paulo usa um antecedente histórico de Elias. E Paulo mostra isso claramente no texto. Já lemos até o verso 3, o verso 4 diz: que ele disse a resposta. Veja o verso 3, vamos ler a partir daqui. Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Que ele disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não se dobraram diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Deus está dizendo, nesse tempo que Paulo estava falando, e no próprio tempo de Elias, Deus tinha um remanescente presente, naquele tempo. Remanescente presente aqui, no tempo de Paulo, nós podemos ilustrar isso facilmente. Os apóstolos que foram convertidos pelo Senhor, os discípulos que foram convertidos no primeiro século, as grandes multidões de judeus que creram. A Bíblia nos diz em Atos que sacerdotes creram. Aquele era o remanescente naquele tempo, naquele presente. Então essa é uma prova bíblica, histórica, de que Deus não rejeitou o seu povo, de que eles não caíram e se afastaram para sempre, que Deus continua trabalhando em Israel, no sentido de salvar o povo de Deus. A quarta prova, observe o versículo 5. Assim, pois, agora, no tempo de hoje, a quarta prova é de caráter contemporâneo. Assim como Paulo fala para o seu tempo, o texto fala para o nosso tempo. No tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Porque Deus elege também judeus. Porque Deus escolheu também judeus.
Então Deus está operando desde o passado e também no presente em relação à nação de Israel. Agora veja o versículo de número 6. E se é pela graça, já não é pelas obras. Então, não depende das obras dos judeus. O texto aqui está falando deles. Não depende das obras dos judeus. Inclusive, da sua rebeldia, do seu pecado, do seu afastamento. Não depende dessas obras. Senão, a graça já não é graça. Da mesma forma que Deus salva os gentios pela graça, Deus salva os judeus pela graça. Da mesma forma que Deus não precisa das obras dos gentios para salvar, Deus não precisa das obras dos judeus para salvar. Versículo de número 7. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição alcançou. E os mais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E Davi diz: torne-se-lhes a mesa em laço, em armadilha, em tropeço e punição, escureçam-se-lhes os olhos, para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as costas. Nós temos aqui algo muito importante. Nós temos citação aqui de Isaías 29, temos citação aqui de Deuteronômio 29, no versículo 8. Do texto de Isaías, Paulo cita apenas a primeira frase, dizendo que Deus lhes deu um espírito de entorpecimento, ou seja, uma total perda de sensibilidade. Alguém entorpecido é alguém que não tem sensibilidade para sentir as coisas. Deus, então, deu a eles esse espírito de entorpecimento. Eles não têm a sensibilidade da salvação, de crer na salvação. Propositalmente, Deus fez isso. Propositalmente. Então, Paulo cita o Salmo 69, que é um salmo messiânico. Mas Paulo faz o uso dele em relação aos judeus. E também tem uma relação com a própria igreja, porque os judeus serão trazidos para a igreja. Mas no Salmo, no versículo 10, nós lemos: escureçam-se-lhes os olhos para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as costas. Nós temos aqui duas figuras. Nós temos aqui a mesa, que é retratada nos versículos anteriores, não é? E no versículo 9, e nós temos aqui as costas encurvadas. O que significa isso? Quando o texto diz: torne-se-lhes a mesa em laço, em armadilha, em tropeço e punição, parece que essa é uma indicação de segurança. De segurança. A segurança deles se tornará num laço. Mesa é um lugar de confraternização, de prazer, de segurança. Então, a segurança dos judeus tornou-se em laço. O seu prazer religioso, na própria religião judaica, nas cerimônias, tornaram-se laço. Costas encurvadas aqui, então, no verso 10, o que pode significar? Esta é claramente uma referência ao fardo do pecado. Estas costas encurvadas são esse fardo miserável do pecado sobre as costas do pecador. Então, quando nós chegamos no versículo 11, nós temos a segunda pergunta. Pergunto, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Então, Paulo vai dizer agora, para que serviu a queda dos judeus? Para que serviu o entorpecimento dos judeus? A insensibilidade religiosa para crer no Messias como Salvador. Qual foi a serventia disso? Paulo responde: mas, pela sua transgressão, a transgressão dos judeus, veio a salvação a quem? Aos gentios, para pô-los em ciúmes, para que os judeus tenham ciúmes do que Deus estava fazendo agora nos gentios. Paulo continua no verso 12. Ora, se a transgressão deles quem? Dos judeus, redundou em riqueza para o mundo aqui,
gentios. Se a transgressão dos judeus se transformou em riqueza para os gentios e seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a plenitude dos judeus. Vocês compreendem? Paulo diz, se o abatimento temporário, se a queda e o afastamento temporário dos judeus foi uma bênção para os gentios, quanto mais a plenitude dos judeus. Plenitude tem uma ideia aqui de enchimento, de cumprimento de promessas de Deus aos judeus. Paulo está dizendo, se na queda deles Deus abençoou os gentios, no erguimento deles, no soerguimento deles, Deus abençoará ainda mais as nações. Se no pecado deles Deus abençoa o mundo, na obediência deles Deus abençoará muito mais. É isso que Paulo está dizendo. Veja o versículo de número 13. Dirijo-me a vós outros, que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. Paulo foi designado por Deus para pregar aos gentios. Pedro foi um apóstolo que pregou aos judeus, dedicou grande parte do seu ministério aos judeus. Embora tenha sido uma porta de entrada para a pregação aos gentios, mas em Atos nós vemos o ministério de Pedro entre os gentios, o ministério de Pedro entre os judeus e o ministério de Paulo entre os gentios. Então Paulo diz, eu sou apóstolo dos gentios, designado para isso, e glorifico o meu ministério. Por que Paulo está dizendo isso? Porque ele vai fazer agora uma série de advertências aos gentios. Para quê? Para que os gentios não se ensoberbeçam por causa da queda dos judeus. Paulo então diz no versículo de número 14, para ver se de algum modo posso incitar à emulação os do meu povo, a salvar alguns deles. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos. Veja o verso 16. E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. 17. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, referência aos gentios, tá? E tu, referência ao povo gentio, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Quem são os ramos? Judeus. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Paulo está orientando os gentios, isso é uma recomendação muito importante. Parece que não tem nada a ver conosco, mas tem tudo a ver conosco. Parece que não tem nada a ver com nossa geração, mas tem tudo a ver com nossa geração. Que nós não devemos nos ensoberbecer pelo que Deus fez em relação aos gentios e abandonar ou virar as costas ao que Deus fez por meio dos judeus e fará com os judeus. Quando os judeus vieram para o Brasil, eles foram obrigados a abandonar sua fé judaica. Obrigados. Por uma posição romana, católico-romana no Brasil. Eles foram incitados em vários lugares, em várias nações, a abandonarem sua fé. No Brasil, eles eram chamados de cristãos novos. E eram obrigados a abraçar os ritos católicos para que pudessem viver na nossa terra, até que foram expulsos. Esse é um exemplo de como uma tradição cristã, como o catolicismo romano, se ensoberbeceu sobre os judeus. Quando nós observamos posições, inclusive de cristãos, posições antissemitas, é um ensoberbecimento que Paulo está falando aqui. Nós não devemos idolatrar o povo judeu, mas nós devemos orar pela sua salvação.
porque existem promessas na Escritura a respeito da salvação daquele povo. Posso dizer, com base no que Paulo disse aqui, que nós devemos amar o povo judeu. Nós devemos amar Israel. Não a ponto de colocar uma arca da aliança aqui, ou colocar uma bandeira de Israel. Eu ouvi com uma gravata com a estilo de Davi. Não é isso que eu estou falando. Mas Deus tem promessas para esse povo. E nós devemos ansiar pelo cumprimento dessas promessas, como diz a Sagrada Escritura. O texto vai continuar aqui. Versículo de número 21. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Ou seja, Paulo está dizendo, se Deus não poupou os judeus soberbos que negligenciaram a salvação pela graça, Deus também não poupará gentios que estão negligenciando a obra de Deus para os judeus. Se Deus cortou aquele, Deus pode cortar este. Se Deus não poupou aqueles desobedientes, também não poupará estes desobedientes. Paulo está dizendo, há uma medida igual para judeus e gentios, inclusive para o corte, para a condenação. Versículo 22. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus. Se nela permaneceres, doutra sorte, também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Se eles crerem em Cristo, no Evangelho, os próprios judeus, que antes não criam, serão enxertados, pois Deus é poderoso para enxertar de novo. Pois se foste cortado da que, por natureza, era oliveira brava, e contra a natureza, enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na própria oliveira aqueles que são naturais, ou ramos naturais. Se nós éramos uma oliveira brava e não tínhamos nada a ver com a oliveira verdadeira, e Deus foi poderoso para enxertar-nos, nos fazer filhos, povo, quanto mais aqueles que são naturais, Deus é poderoso para enxertá-los, porque eles estão ligados à raiz, por descendência em relação a Abraão. Então, no verso 25, nós vamos ler. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos. A ideia de presumidos aqui é de arrogantes, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Antes, Paulo tinha falado sobre a plenitude dos judeus, no verso 12. Agora Paulo fala da plenitude dos gentios, do cumprimento das promessas de Deus aos gentios. Paulo diz, não se ensoberbeçam quanto ao que Deus prometeu a fazer com os judeus, e parece que foi interrompido, e ele está fazendo agora com vocês. Paulo está ensinando que Deus realmente interrompeu por breve tempo o que tem prometido aos judeus, para que vocês sejam trazidos, mas Deus fará uma obra com os judeus. Então não se orgulhem disso como se fossem um povo só, não relacionados a esse povo ligado a Abraão. No verso de número 26, e assim todo Israel será salvo. Chegamos aqui, talvez a parte mais complicada. E assim todo Israel será salvo. Observe a frase de Paulo. Todo Israel será salvo. Alguns teólogos vão dizer aqui, ou vão abraçar aqui, posições distintas. A primeira dirá que Israel aqui é a junção entre judeus e gentios. Então, quando o texto diz todo Israel será salvo, é a união desses dois povos que Deus chama de igreja. Efésios 2, 3 vai mostrar isso. A segunda posição... A segunda posição aqui fala sobre a salvação dos judeus na história, como tendo um remanescente na história, apenas na história, que Deus salvou os judeus na história. A terceira posição aqui
é que Deus tem um remanescente, tem um povo no presente, tanto no presente de Elias, como no presente de Paulo, como no nosso presente, mas que Deus também fará uma obra futura de restauração e salvação para a nação. Esta posição vai afirmar que, quando Paulo diz aqui, todo Israel, Israel aqui é um referente étnico, nacional. Deus salvará judeus. Precisamos observar este argumento, porque este último é o mais interessante de todos. E vamos ver por que ele é o mais interessante. Observe o versículo 26, 27 e 28. Virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Esta é uma referência a Isaías 59 e Jeremias 31. Aquelas referências de Isaías e Jeremias são direcionadas ao povo judeu, no contexto original. Ok, irmãos? É direcionado ao povo judeu, não ao gentio, no contexto original. Depois nós observamos aqui no versículo 28. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Vossa causa. Paulo está falando com quem aqui? Com gentios. E os inimigos são quem? Os judeus. É uma referência ao Israel nacional. Os judeus são inimigos do evangelho por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, quem? Os judeus. Quanto, porém, à eleição, amados. Por causa de quem? Dos patriarcas. Paulo está se referindo, então, ao Israel nacional, étnico. Veja o verso 29. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Isso é uma referência tanto ao que Deus prometeu aos judeus, quanto ao que Deus prometeu aos gentios. Se Deus prometeu aos judeus salvação, o que é que Paulo está dizendo? Isto é irrevogável. Deus salvará o povo judeu. Deus agirá em favor daquele povo no futuro. Haverá uma visitação extraordinária, apoteótica, podemos dizer assim. Um verdadeiro avivamento alcançará os judeus e eles conhecerão o evangelho da graça. É isso que Paulo está nos ensinando aqui. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis e esses dons foram dados a Israel também, no passado. No verso 30, veja: porque assim como vós também outrora fostes desobedientes, mas agora alcançastes a misericórdia à vista da desobediência deles, dos judeus, assim também estes, os judeus, agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida. Paulo está dizendo claramente, através desse argumento, que parece muito truncado, né? Mas quando você lê com atenção, você entende o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, a mesma misericórdia que alcançou os gentios, alcança os judeus. Se os gentios foram desobedientes e foram alcançados por causa da desobediência de Israel, Israel também será alcançado, mesmo em detrimento da sua desobediência. Deus salvará o seu povo. Verso 32. Porque Deus a todos encerrou na desobediência. Todos quem? Judeus e gentios. É a lógica do texto. A fim de usar de misericórdia para com todos. Todos quem? Judeus e gentios. Então, irmãos, depois de tudo isso que Paulo fala aqui, depois de todo esse argumento, num texto enorme, mas quando nós entendemos, o argumento é muito simples. Paulo vai nos dizer no versículo 33, aí você entende o que é que ele está falando no versículo 33 até o 36. Nós cantamos há pouco. Depois de pensar nos cumprimentos da promessa de Deus ao povo no passado, que Deus tem um remanescente em Elias, no período de Paulo, no nosso tempo, e que Deus agirá futuramente para a salvação de Israel, de que Deus usou a desobediência de Israel para trazer os gentios e salvar os gentios, de que com a queda de Adão, todos foram encerrados debaixo da desobediência, judeus e gentios, e de que Deus alcança todos esses desobedientes, judeus e gentios,
por obra de sua graça apenas, por causa da eleição. Então, depois de tudo isso, dessa construção magnífica, feita pelo Espírito Santo, através da mente e da mão de Paulo escrevendo a carta, Paulo diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Você entende agora? Quando ele diz quem aconselhou Deus a como ele devia fazer. Quem entende a mente do Senhor, quem entenderia que Deus estava fazendo uma obra tão extraordinária como essa para salvar judeus e gentios? Não tinha conselheiro. Não tinha ninguém que sondasse a mente de Deus dessa forma. Você entende como Paulo está sendo aqui tremendamente usado pelo Espírito Santo para revelar algo tão profundo e escondido no coração de Deus para a salvação de judeus e gentios. Então, depois disso, no verso 35, Paulo diz: quem deu primeiro a ele para que venha a ser restituído? Se todos estão encerrados debaixo de desobediência, se todos são pecadores e carecem da glória de Deus, se o salário do pecado é a morte, como ele disse em outro lugar, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, quem poderá ser restituído pelo Senhor de alguma forma? Ninguém, porque tudo é obra da graça de Deus, para a salvação de todos os homens, judeus e gentios. Deus opera sozinho para a salvação. Essa é a grande operação de Deus para a salvação, e Paulo abre para nós a mentalidade divina que discorreu por séculos para consumar a salvação em Jesus. Então, depois de tudo isso, irmãos, esta parte do verso 33 ao 36 é uma explosão de louvor do apóstolo Paulo. Não é essa explosão profética que a turma tem por aí. É uma explosão com base na verdade do Evangelho. Você entende? Nós chamamos isso aqui de doxologia, que é esse louvor, essa exaltação da majestade, do poder, da glória, da sabedoria de Deus. Paulo exalta a sabedoria de Deus. A doutrina da eleição é mostrada aqui de modo consumado. Paulo está dizendo: eu vou explicar em outras palavras, parafraseando Paulo, eu vou explicar a vocês por que Deus predestina, por que Deus elege, e qual é o objetivo de Deus eleger. Então, ao final de tudo isso, ele vai dizer: porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Essas são as verdades contidas no capítulo de número 11. Esta é a revelação do Evangelho, meus irmãos, em toda a sua sabedoria e poder. Esta é a revelação do amor de Deus para a salvação daqueles que ele escolheu. O amor de Deus é profundo e eficaz. Profundo e eficaz. Deus alcançou os judeus em outras épocas e Deus agirá para salvar um Israel futuro. Deus salvará seu povo e a salvação dos judeus deve alegrar o nosso coração. Porque a salvação dos judeus é cumprimento das promessas de Deus. E todas as vezes que o povo de Deus, judeu ou gentil, vê Deus cumprindo sua promessa, isso é motivo de alegria para nós. Ore pela salvação dos judeus. Perante tamanha glória e sabedoria, o que nos resta? Perante esta construção, não apenas do texto, mas da verdade, que é histórica, Paulo está resumindo aqui, irmãos, algo que está acontecendo desde a eternidade passada, quando não havia mundo nem universo, que Deus estabeleceu a eleição, que Deus decretou a eleição. Paulo percorre toda a história da rebeldia de Israel, da sua criação, a sua rebeldia, da vinda de Jesus, do próprio levantamento que Deus fez em relação a Pedro e a Paulo para pregar para os gentios. Paulo está historiando tudo isso com grandes argumentos para mostrar: Deus está glorificando a si mesmo. Esse é o grande objetivo da salvação. Deus glorificar a si mesmo para sempre e eternamente. Não há espaço nem lugar entre nós para outro evangelho. Não há espaço para outra verdade. Não existe outra verdade. Este é o evangelho e nós desejamos isso.
Nós desejamos a graça de Deus. Nós desejamos conhecer esse Deus sábio. Nós desejamos aprender dele, viver para ele, ensinar o que ele revelou no seu evangelho. Essa é a vida da igreja. Então, meus irmãos, que nossos corações se encham de alegria pela sabedoria de Deus, pela salvação vinda de Deus. Curva a cabeça, vamos orar. Senhor, eu oro ao Senhor, louvando ao Senhor pela obra de salvação tão grandiosa realizada por nós. Sabendo que o Senhor tinha-nos em mente desde toda a eternidade e que em sua infinita sabedoria designou, determinou, decretou a salvação do seu povo. Obrigado porque estamos aqui te adorando juntos, cultuando ao Senhor. Obrigado porque o Senhor nos deu uma congregação. Obrigado porque o Senhor nos deu a sua palavra, lida, explicada, aplicada à vida da igreja. Obrigado pelas verdades do Evangelho, que elas ardam no nosso coração, que elas sejam orientadoras, norteadoras, que elas dominem nossa forma de viver e de pensar. Abençoa, Senhor, nossa igreja. Salva pessoas aqui. Transforma elas aqui. Edifica seus corações aqui. Os abatidos, os doentes, os desanimados, os enfraquecidos, que eles sejam enriquecidos pela tua graça neste lugar, pelo que ouvem, pelo que vivem, pelo que sentem, que sejam eles alvo do teu amor, do teu cuidado, da tua graça, por meio de nós, teu povo. Abençoa, Senhor, nossa igreja, nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens. Abençoe, Senhor, os casais, casados, noivos, namorados, que seja cada relacionamento desse para a glória do teu nome. Abençoe, Senhor, os viúvos, viúvas, divorciados, que a tua bênção, o teu cuidado se manifeste a essas pessoas e que nós sejamos agentes disso. Abençoa, Senhor, nossa cidade, nosso estado, nossa nação. É isso que te oramos no nome de Jesus. Amém.